Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma refutação a uma pregação de um pastor no qual ele diz mentiras sobre o surgimento da igreja e do papado. O áudio é este daqui, da pregação. No começo, no meio da Idade Média, lá por volta do século IX, é quando a igreja agora oficialmente católica apostólica romana, que não era romana até por volta do século VII, não existia igreja católica romana, até porque é uma contradição de termos. Eu explico, né? Seria a mesma coisa que dizer Igreja Mundial de Araraquara. Faz sentido isso? Porque se é mundial, não é de Araraquara, e se é de Araraquara, não é mundial, as coisas não se encaixam aqui. E a palavra católica significa mundial, significa universal, significa de todos os lugares. Romana significa de um lugar. Sempre existiu a igreja de Roma. Paulo, por exemplo, escreveu a sua epístola às igrejas lá de Roma. Sempre existiu um bispo de Roma, mas ele não tinha a figura política que a partir do século VII e VIII começou a ter e tem até hoje no mundo inteiro. Uma figura, além de religiosa, para comandar a igreja no mundo inteiro, também é uma figura política para mandar politicamente naqueles que estão debaixo da sua supervisão no mundo inteiro. Uma figura religiosa e política ao mesmo tempo, né? É um reino, é uma nação e etc, né? E isso começa no século VIII. Os protestantes eles precisam mentir sobre a história da igreja porque sem mentir não há razão de existir o protestantismo. Por isso eles precisam dizer que a igreja fundada por Cristo era chamada apenas de igreja cristã, não igreja católica. Outros dizem ainda que esse termo nada tem a ver com a igreja católica romana. Outros até assumem o termo católica, mas dizem que ela surgiu muito depois. Eles preferem dizer que os cristãos na igreja primitiva eram apenas chamados de cristãos, como aparece em Atos dos Apóstolos 11:25, no qual surge ali o primeiro termo, de cristãos. Por isso a maioria dos protestantes acreditam que a igreja católica ela foi fundada aí por meros homens. Outros até acham que foi por Constantino, que este é o mais comum. E surgiu ali muito tempo depois da história cristã. Sem dúvida que os discípulos da igreja primitiva eram conhecidos sim como cristãos. Mas isso não significa que a igreja não era católica. Um pequeno estudo sobre a igreja de Antioquia revela que a igreja desses primeiros cristãos era de fato a igreja católica. Uma das coisas que Pedro fez antes de fundar a igreja em Antioquia, naquela época era a maior cidade do Império Romano, ele ordenou no episcopado um discípulo chamado Evódio e o nomeou bispo de Antioquia. Muitos creem que Evódio foi um dos 70 discípulos que Jesus designou para irem à frente dele nas cidades e lugares onde ele havia pregado durante a sua jornada missionária. E foi durante o reinado de Ovídio, como bispo de Antioquia, que os discípulos de lá foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas este não é o fim da história. Evódio, enquanto Paulo ensinava os cristãos em Antioquia, outro jovem discípulo estava se destacando também nas fileiras, e seu nome era Inácio, que mais tarde seria aí conhecido como Santo Inácio de Antioquia, um grande mártir do primeiro século da igreja. Inácio foi nada mais e nada menos que discípulo direto de São João Evangelista. Segundo a tradição, diz que Santo Inácio foi uma daquelas crianças que Jesus tomou nos braços naquela passagem de São Marcos, em que Jesus chama os 12 e diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Essa história, essa tradição, ela demonstra a grande estima que a memória de Santo Inácio desfruta desde os primeiros séculos da igreja. Em Antioquia, Santo Inácio foi ordenado por São Paulo e no final do reinado de Evódio foi nomeado bispo de Antioquia por Pedro, e ele reinou por lá por muitos anos antes de vir a ser martirizado em Roma, comido, triturado pelos leões. Que eu tenho nesse livrinho aqui compilado essas cartas que ele escreveu durante o trajeto que ele estava indo para ser martirizado. E nesse livro ele explica muita coisa sobre a teologia cristã, muitas práticas atuais da Igreja Católica que refutam esses pastores que dizem que a igreja romana nada tem a ver com a igreja primitiva. Aqui você já vê tudo, como é uma missa, Eucaristia, como sendo a carne de Cristo e não simbólico. Aqui a confissão, a hierarquia, a obediência ao bispo,
como critério para ser parte da verdadeira igreja e muito mais. Em uma dessas cartas aqui, ele escreve: onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Este é o registro mais antigo que conhecemos da expressão Igreja Católica, escrito por volta do ano 107. Santo Inácio ele usa esse termo católica porque acredita-se que os cristãos da sua época já estavam muito familiarizados com este termo. Ainda que este seja o registro mais antigo que conhecemos dessa expressão, ela provavelmente já estava em uso há muito tempo, datando da época dos apóstolos. A expressão Igreja Católica, em grego, catholic ou eclésia, significa, em sentido amplo, Assembleia Universal. E Santo Inácio empregou ela ao escrever para os cristãos de Esmirna, como uma expressão de unidade. Ele exortou esses cristãos a seguirem o seu bispo, assim como a Assembleia Universal mais ampla de cristãos seguia a Cristo. E ele claramente usa o termo cristão e Igreja Católica de forma diferente. Os discípulos de Cristo são cristãos. A Assembleia Universal dos Cristãos é a Igreja Católica. Alguns ainda podem afirmar que Inácio pretendia dizer Igreja Católica como um nome para a igreja, apenas como uma referência espiritual ou genérica, como os protestantes gostam de dizer. Mas, neste caso, a Assembleia Universal ainda não tinha um nome próprio, mas Igreja Católica, e continua em uso até se tornar o nome próprio da igreja única que Jesus edificou sobre Pedro e seus sucessores. Então, nós vemos que os cristãos de Antioquia faziam parte da Igreja Católica. Eles, de fato, eram discípulos cristãos, mas também eram católicos. E hoje, se algum cristão deseja se identificar como cristãos bíblicos dos primeiros séculos, mencionados em Atos 11, segue-se, logicamente, que ele deve também se identificar com a mesma Assembleia Universal daqueles mesmos cristãos, ou seja, a Igreja Católica. E o título Romana não implica nacionalismo nem particularismo. É apenas o título que indica o endereço da sede primária da igreja. Na verdade, a igreja, atuando neste mundo, ela precisa ter seu endereço e o seu referencial postal, que é o Bispo de Roma. Feito chefe visível por Cristo, a igreja ela só recebe o título de romana depois da Reforma Protestante com os protestantes, usando esse termo como algo pejorativo, para dizer que é uma igreja nacional, como era a dos reformadores. Mas a igreja ela aderiu, ela recebeu esse nome sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para a sua catolicidade e para a sua universalidade. Até mesmo porque Jesus, que é o Salvador universal de todos os homens, ele também foi chamado e reconhecido como Nazareno, porque ele convivia com os homens e ele precisava de um endereço, que foi a cidade de Nazaré. E agora, sobre o papado ter surgido posteriormente, como ele disse, isso daí é uma grande falácia, porque Santo Irineu de Leão, no século III, no livro Contra as Heresias, ele diz: depois de ter assim fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Anacleto lhe sucede. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado. A Clemente sucedem Evaristo, Alexandre. Em seguida, em sexto lugar, a partir dos apóstolos, é instituído Sisto, depois Telesforo, também glorioso por seu martírio, depois Higino, Pio, Aniceto, Sótero, sucessor de Aniceto, e agora Eleutério, detém o episcopado em 12º lugar, a partir dos apóstolos. Em outras palavras, para os antigos, a igreja primitiva é sim uma comunidade que teve início com os apóstolos, mas ela está destinada a se prolongar até o fim dos tempos, de modo que ela é, se não só um desabrochamento do cerne dos apóstolos, um desdobramento do cerne dos apóstolos. Até o século V não se houve papa, de fato, não se entende papa no sentido de chefe visível da igreja, mas se encontra essa figura já nos escritos do Novo Testamento. Pedro aparece aí como aquele a quem
Jesus confia as chaves dos reinos dos céus, em Mateus 16, 17 e 19, e ele entrega o pastoreio das suas ovelhas, Lucas 22, 31, João 21, 15 e 17. E existem vários documentos que relatam a sequência dos papas, começando na própria Bíblia. Os 3 primeiros papas estão na Bíblia. E depois temos também manuscritos antigos, livros, enciclopédias. Há um farto acervo de documentos históricos que comprovam a sucessão apostólica deles. E a gente também tem aí a obra aí de Santo Irineu de Leão, Contra as Heresias, que foi escrita por volta do ano 180 depois de Cristo. E nesse livro ele dá um testemunho da lista dos papas desde o primeiro bispo de Roma, São Pedro, até o bispo contemporâneo daquela época, da obra de Santo Irineu. Então, Santo Eleutério, que foi o 12º sucessor do bispo de Roma. Também tem a obra Liber Pontificalis, do latim, Livro dos Pontífices, escrita no século VI. E nesse livro apresenta a lista desde São Pedro até Félix II, do ano 526 a 530. Também tem os testemunhos patrísticos, os primeiros padres da igreja que confirmam a sucessão apostólica. Aliás, esses livros que os protestantes adoram pegar para só tirar o que eles querem, o que convém. Agora, o que não convém, eles ignoram e descartam, e quando não, interpretam ao seu bel prazer, sempre favorecendo, sempre distorcendo. Por fim, gente, todos esses documentos são reconhecidos pela historiografia oficial e até mesmo a Enciclopédia Barça, no volume 12, na página 43, publicou uma lista com todos os papas desde São Pedro até São João Paulo II. E para aqueles que ainda possam ficar com alguma dúvida, é grande o volume dos registros históricos que comprovam que a Igreja de Jesus Cristo, ela continuou nomeando os sucessores de São Pedro e dos apóstolos. Como está descrito, inclusive, na Didaquê, aquele livrinho, primeiríssimo manual ou catequese dos apóstolos, escrito antes mesmo de muitos livros do Novo Testamento, que inclusive quase entrou no Evangelho. E como nós sabemos, para nós católicos, a veracidade do papado é bem clara em São Mateus 28, 19 e 20. Jesus garante aos apóstolos: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O mundo, obviamente, não acabou com a morte de São Pedro e os apóstolos, mas a igreja ela precisaria continuar, como o Senhor profetizou, e ele com ela até o fim do mundo. Por isso, tornou-se necessário a ordenação de sucessores, de novas pessoas, para dar continuidade à grandiosa missão recebida pela igreja. Pedro, que foi o líder das primeiras comunidades, precisava de um sucessor, e assim foi feito ao longo dos 20 séculos de cristianismo, com o Papa sempre como figura central da igreja, que segue o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente que esses primeiros bispos do cristianismo não foram chamados ainda de papas. A palavra papa vem do grego papas e significa pai espiritual de uma comunidade. Foi durante vários séculos usada para designar todos os bispos do Ocidente. E a partir de Gregório VII, no ano de 1073, esse termo papa tornou-se exclusivo para o bispo de Roma, que sempre foi a autoridade máxima da Igreja Católica na Terra. E uma curiosidade, gente, é que o patriarca de Alexandria, que é a autoridade máxima da Igreja Ortodoxa grega, também mantém o título de Papa até hoje, assim como o costume de chamar o Papa, o bispo de Roma, e legítimo sucessor de Pedro, ele também chama o bispo de Papa. E isso se tornou uma tradição que permanece até os nossos dias. Portanto, mais uma vez, os protestantes foram desmentidos. Por quê? Porque eles não querem a verdade. Porque se eles buscassem realmente a verdade, eles seriam pessoas desarmadas, que buscam as fontes, que buscam com sinceridade de coração a verdade das coisas. Mas eles querem apenas retalhos, eles querem apenas parte da verdade.
porque eles têm acesso à patrística, eles têm acesso a esses documentos. Mas para negar que realmente existe uma igreja de Cristo que permanece na história, eles precisam fazer esses malabarismos. Mas contra fatos não há argumentos. Todos esses documentos podem ser encontrados, vocês podem ir atrás. Existem muitos documentos, patrística, didaquê, livros históricos e diversos outros. Não caiam nessa falácia. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se você é meu seguidor e quiser comprar algum livro em alguma livraria católica, não deixe de usar o meu cupom TAISA5 para ganhar mais desconto. E também, se você quiser saber como estudar de forma correta, o jeito certo de estudar, como tirar mais proveito das suas leituras, como memorizar, como se concentrar. Se você tem problema com falta de concentração, se você tem problema de memória, esquece as coisas com facilidade, o que leu, então não deixe de adquirir o meu e-book 10 técnicas avançadas de memorização. Tenho certeza que vai te ajudar muito com essas dificuldades para tornar a sua vida de estudos, as suas leituras mais produtivas, mais eficientes. E também vai melhorar muito aí a sua memória, porque ter uma boa memória não é genético, é algo que você tem que treinar, que você tem que praticar. E por isso que existem técnicas comprovadas, eficientes de grandes mentores da produtividade, da memorização, que funcionam, que trazem resultado. Se você quiser adquirir, aproveite porque está um preço muito bacana, muito acessível. Eu não sei até quando que vai ficar esse precinho. Vai estar na descrição do vídeo o link, no final também nas legendas, nos cards e nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram. Um beijo e um abraço.